Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Hoje de manhã eu já comecei a falar sobre um assunto que eu acabei lendo sem querer. Uma senhora com o nome de Ana Abraão, sobre direitos adquiridos, aliás, sobre privilégios adquiridos. Falar em direitos adquiridos passou a ser o argumento para combater a necessidade e a urgência de uma ampla revisão das leis de carreiras no setor público. Eu sempre falo nisso, mas eu gostaria que vocês pensassem nos motivos pelos quais há tanta gente que ganha tanto dinheiro e tanta gente que ganha tão pouco. Na medida em que fica mais claro que a reforma administrativa é, além de um imperativo social pela premência da melhoria da qualidade dos serviços públicos, em particular os básicos, mas também uma via para a correção de distorções injustificáveis e cada vez mais evidentes e necessárias, privilégios são convenientemente classificados como direitos. Mas como? Um privilégio? Só eu tenho esse direito de fazer isso e eu não considero isso um privilégio? Bom, a articulista que me encantou no pensamento, ela continua dizendo assim: atualmente gasta-se o equivalente a 13,1% do PIB, o Produto Interno Bruto. Eu estou falando para ouvintes de rádio e nem todos têm a mesma qualidade de entendimento. PIB é a soma de todas as riquezas de uma pessoa, de uma família, de uma empresa. Somando tudo, de todos, no país inteiro, isso se chama Produto Interno Bruto. Bom, eu sei que muita gente esconde o automóvel, o apartamento, a casa da praia, e o PIB, por isso, ele é falso. Nós temos um PIB muito pequeno para a realidade, mas isso o articulista não fala. Eu estou apenas dizendo que, segundo dados do Banco Mundial, lá fora, com salários de servidores na ativa, nós gastamos 13,1%. Só com os servidores na ativa. Bom, em números de servidores, já superávamos os 11 milhões de vínculos, sabem quando? Em 2017. Portanto, o que eu estou dizendo para você, na era do computador que não tem carteira assinada, em cada repartição tem 1 ou 2 computadores. Os dados que eu tenho aqui são de 2017. Não é que eu não tenha procurado, não, eu procurei sim, e a articulista talvez também procurou encontrar dados mais atuais, mas não há. Eu diria para vocês que nós provavelmente temos em torno de 15 milhões de funcionários públicos e sobre eles é que a reforma administrativa vai tocar, se for aprovada, mexida, melhorada ou piorada. Eu diria que esta questão de saber por que há tanto privilégio está agora na reforma, mas ao passar pelo Congresso Nacional, essas pessoas vão ser atingidas só a partir de quando entrarem funcionários públicos novos. Mais um sinal de que a digitalização e os ganhos de produtividade passaram ao largo da máquina pública ao longo das últimas décadas, mesmo com todos os computadores. Os privilégios foram dados. E quando se fala nisso, certamente eu provoco uma onda de animosidade das pessoas que pensam que eu só falo nos privilégios da área pública. Não. Quem me acompanha bastante sabe que não é assim. Eu falo também dos falsos índices publicados pelas empresas, dos incentivos fiscais que deveriam gerar empregos e não geram,
da sonegação fiscal, da emissão de notas frias, das cargas de caminhões que não são pesadas e por aí vai. É importante que vocês saibam que a luta para distribuir melhor a renda era também a luta para distribuir melhor as pessoas do território brasileiro. Quando vamos a Florianópolis, nós percebemos que um dia, hoje temos 3 pontes, precisará uma 4ª, uma 5ª ponte. Eu tenho medo até de que um dia, vou brincar um pouco, a ilha vai afundar de tanta gente que a ilha tem. É um feudo, um local onde todo mundo vai curtir a vida na Ilha da Fantasia. E nós, no interior, nós temos a BR-470, que de vez em quando sofre uma reforma meia-sola e não temos outro meio senão, quando quisermos ir falar alguma coisa sobre a capital, temos que viajar passando um tempo grande na estrada. A articulista que fez a observação sobre os direitos adquiridos, ela disse também que nós todos temos um conjunto que ganha muito em salários e benefícios, com pouca transparência e nenhuma relação com o resultado. E uma massa de servidores que ganha mal. Sim, os servidores do andar de baixo ganham muito mal. Não é coincidência serem esses últimos os que estão na ponta, em contato direto com o cidadão. Daí a necessidade de uma ampla reforma que seja capaz de corrigir os desvios para cima e para baixo. Eu estou lendo bastante do artigo, olhando pouco para a câmera, porque desacostumado a esta iluminação intensa, a gente, mesmo que o consumo da energia seja igual, nós temos que nos adaptar, com idade já fora do padrão, às realidades que enfrentamos no dia a dia. O primeiro foco do jornalismo da articulista é de correção e eliminação das promoções e progressões automáticas, atualmente uma das principais fontes de crescimento vegetativo das despesas do pessoal da União, estados e municípios. Por serem menos claros na explicação, a explicação que foi dada, dos ganhos reais de renda do que os aumentos salariais, ficou fácil para o presidente da República vetar sua interrupção na LC 173, que congela salários e contagem de tempo para aquisição de vantagens, menos essa. Mas muito além do indesejável efeito fiscal, há algumas outras consequências diretas e indiretas que comprometem de forma fundamental o funcionamento da máquina e a qualidade dos serviços públicos. A primeira delas é o acúmulo de servidores no topo de suas carreiras. Muitos já entram ganhando o máximo que têm. Isso é importante mexer. Vamos ver se mexem. O Atlas do IPEA, que é a base de 2017, sobre a qual me permite falar o que estou falando, com base no texto da mencionada articulista, mostra que há casos como na área de defesa, sim, mesmo a área que quer garantir 2% do orçamento para si, em que 98% dos servidores estão no topo da carreira. Assim não dá, né? Eu penso que alguma coisa tem que ser feita. Então, calado eu não fico, eu falo com base no que penso ou com base no que leio e vejo. A Receita Federal tem carreiras jurídicas federais com 84% e 78% dos servidores no topo, respectivamente. No Estado e município, o quadro não é muito diferente. As consequências aqui vão além do evidente custo fiscal na linha de despesa
de pessoal e também no regime próprio de previdência. Com tanto chefe e pouco chefiado, muito cacique e pouco índio, é a repetição desse bordão tão chato e tão velho, que a gente percebe que sem chances de crescimento profissional ou ganhos financeiros adicionais, a baixa motivação, os resultados insatisfatórios e a escassez de servidores nas atividades básicas são algumas consequências evidentes do que estou falando. Além de, obviamente, pressões para elevação do teto remuneratório, verbas indenizatórias que furam o teto, não mais disfarçadamente, e o cipoal de penduricalhos que, conforme mostra este Atlas do Serviço Público, só no Judiciário representam 6,2 bilhões no ano de 2019. Só de penduricalhos no orerite de pagamento do pessoal do Judiciário. Penduricalhos, gasolina, refeições diárias, internet e por aí vai. Tem o salário fixo que está no teto, mas todos esses penduricalhos eles não são incluídos no teto. Você vê muito bem que há necessidade sim da reforma, mas já ouvi tanto falar de reforma que eu duvido que ela chegue a bom termo. Uma outra importante fonte de distorções se refere à ausência de uma avaliação do desempenho que permita a diferenciação entre o bom e o mau servidor e associe sua remuneração e a manutenção do seu emprego público à qualidade do seu trabalho. Temos bons empregados públicos que não são avaliados como bons e temos péssimos empregados públicos que são avaliados pelo salário que têm, excelentes servidores do país. É uma confusão que é difícil de desfazer depois de tanto tempo de privilégios adquiridos, que são chamados de direitos adquiridos. Embora haja previsão constitucional para demissão de servidores públicos por baixo desempenho desde 1998, a sua não regulamentação até hoje diz muito sobre a forma como esta reforma administrativa vai ser tratada. Se desde 1998 não fizeram a regulamentação da lei, do princípio da Constituição, como deve ser demitido um servidor público concursado, porque quem faz a lei são as pessoas da atividade meio que lidam com o pessoal da atividade fim. Chegando ao final desta observação que entendi fazer, eu digo que há ainda um vasto conjunto de distorções que precisam ser explicadas e discutidas. E elas se concentram na elite do funcionalismo público, em particular, sabe de quem? Do Poder Judiciário, que tem 3 meses de férias, enquanto os empregados da CLT têm apenas 30 dias de férias. Não considerem o recesso do Poder Judiciário como férias. Isso é outra história. 3 meses aproximadamente de férias e o recesso. Se estas coisas que estou dizendo são erradas ou certas, eu me apoiei aqui nesta que assinou o artigo Privilégios Adquiridos. Ninguém tem coragem de mexer nisso que é privilégio adquirido. E, na verdade, é um direito adquirido. Mesmo que o direito seja um privilégio, eles não deixam mexer uma vírgula. Ai daquele senador ou deputado que tocar nesses privilégios adquiridos do Poder Judiciário. Mas não é só no Poder Judiciário que há a necessidade de cortar privilégios.
a outros lugares. O que se entende por fim que deva ocorrer é que entre trabalhar na iniciativa privada e na área pública, fora as funções que seriam carreiras de Estado, deveria ser mais ou menos igual, para que nós todos pudéssemos ter a compreensão do motivo pelo qual tanta gente sem caráter na iniciativa privada dá pichuleco para pessoas sem caráter dentro do emprego público. Muita coisa vai passar na reforma que vai distorcer mais ainda. Se apenas fizerem um arremedo de reforma, a reforma de nada valerá. As pessoas estão cansadas de ouvir falar disso. Eu, falando sobre isso, sou mais um que talvez se decepcione depois que a reforma sair. O poder está controlado por famílias, como as famílias de Florianópolis controlam o feudo da capital, onde tudo acontece, inclusive o roubo de malas. Na hora que a mala é despachada em Florianópolis, a câmera é desligada e a mala some. Tem tudo em Florianópolis, até o desaparecimento de malas. Não estou satisfeito em falar sobre privilégios adquiridos, porque eles são tantos e tão comuns, e eles se espraiaram de tal forma por toda a iniciativa privada que todas as empresas são comparáveis umas às outras, como se todas fossem mais ou menos iguais nos privilégios que têm, e não são. Da mesma forma como os servidores públicos são comparados uns com os outros, como se todos tivessem privilégio e altíssimos salários. E não é bem assim. Quando você for votar em novembro e dezembro, não esqueça de pensar. Tudo o que acontecer nesta eleição, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, vai repercutir na base eleitoral em 2022 para eleger presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. Se você errar no pulo agora, em novembro e dezembro, não teremos mais chances de continuar tendo um governo que, ao menos, não deixar roubar. Ele deve continuar para que se possa confiar mais no Brasil no futuro. Se você confia em alguém que não rouba, tente prestigiar. Se o vereador que você quer eleger é uma pessoa legal, fala corretamente, não é um bêbado, ele trabalha corretamente, é uma pessoa simples, ele tem direito a representar você, prestigie essa boa pessoa. Isso é muito importante. Cuidado com o seu voto na eleição do final do ano. Eu voto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.